Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, o nosso estudo que propõe a reflexão do encontro da codificação bíblica com a codificação espírita, a partir de Allan Kardec, Antigo e Novo Testamento, aliado à doutrina espírita para nos explicar, relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que nos ensina as demais coisas relacionadas à aplicação da lei divina, aplicação da lei natural em nossas vidas. Desde já fica aqui o convite para que interajam conosco pelas redes sociais do NEP, seja a página do Facebook, basta segui-la, seja pelo canal do YouTube. Digitando NEP V de Jesus, você pode se inscrever na página, se inscreva na página, acione o sino de notificações para os novos vídeos. As atividades do NEP contemplam no seu estudo desde os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas apostólicas dos demais apóstolos que nos deixaram referenciais a respeito de Jesus, a respeito da mensagem do evangelho. Da mesma forma que temos sessão para os escritos de João e um estudo conjugado entre Antigo e Novo Testamento, mostrando as suas correlações. Neste mês de novembro, temos percorrido aqui a seção dos escritos de João. João, que deixou escritos desde o seu evangelho, assim passando também pelas suas cartas, chamadas cartas universais, das cartas apostólicas que eu mencionei ainda há pouco. João escreveu 3 delas, e temos ainda o livro do Apocalipse, também creditado a João, o evangelista, o discípulo, o apóstolo de Jesus, o discípulo amado do Mestre, como é mencionado no próprio evangelho que ele nos deixou. Neste mês de novembro, como eu disse, estamos com um olhar para o evangelho de João. Retomamos os nossos estudos no evangelho de João. E assim, gente, mais uma vez menciono isso. No canal do YouTube, nós temos uma playlist, uma listagem de vídeos, portanto, e nessa listagem de vídeos ali nós temos separados todos esses agrupamentos de sessões que eu acabei de dizer, o que facilita a busca conforme o interesse também de cada um que venha visitar o nosso canal e encontrar ali os estudos que já foram realizados. São mais de 260 vídeos disponíveis gratuitamente para vocês nesses estudos, atividades de reflexão em torno da mensagem do Evangelho, sobre a ótica, sobre a perspectiva, sobre a visão da doutrina espírita. João, capítulo 1. Desde o início do mês de novembro, através dos vídeos, que temos postado, inicialmente intitulado Que Buscais, em que pegamos de João, capítulo 1, entre os versos 35 a 38. Depois, um segundo vídeo, já publicado à disposição de vocês, da semana passada, Vinde e Vede, João, capítulo 1, versos 39 a 41. E hoje, vamos dar sequência, então, a este estudo sob o título Vem e Vê, primeiro capítulo também do Evangelho de João, entre os versos 42 a 46. Antes de darmos sequência, no entanto, a esse estudo de hoje, a essa titulação que eu mencionei aqui para vocês, o Vem e Vê, vamos dar uma recapitulada breve naquilo que até aqui foi estudado, até aqui foi foco da nossa reflexão em torno desse primeiro capítulo de João, em que iniciamos essa jornada a partir do verso 35. Para montar mais uma vez esse cenário diante de nós, para a gente compreender o que está acontecendo e para onde está se encaminhando essa conversa. Nós vamos ver então no relato do evangelista João, que ocorrera então que João, o outro João, o Batista, chamado precursor de Jesus, João aparece depois de um período chamado intertestamentário, quase 400 anos depois do último dos profetas
reconhecidos em Israel, uma voz profética que fora Malaquias, João o Batista aparece. E a semelhança dos antigos profetas de Israel, vem anunciar a vinda do Messias, vem nos falar a respeito do Deus único, mas também vem pregar a respeito do batismo, no sentido de uma imersão que tinha o seu simbolismo na água, como um renascimento, um batismo para a remissão dos nossos erros, dos nossos desvios, remissão dos nossos pecados e arrependimento. Arrependimento e fé são o foco da mensagem de João, como é o núcleo central da mensagem do Evangelho. Arrependimento e fé. Pois João estava ali com 2 discípulos, que até este momento não são mencionados, né? Não são nomeados aqui, não sabemos ainda de quem se trata. Mas estava João e 2 desses seus discípulos. Vendo passar Jesus, passa por eles e João aponta para aquele que, dentro do seu núcleo familiar, é seu primo, mas que ele reconhece ali com uma ascendência divina e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Fazendo referência, é claro, àquilo que já era conhecido no sistema sacrificial da religião hebraica, né? Daquilo que eles herdaram das tradições em Moisés e nos profetas, que era a oferta de um cordeiro novo, imaculado, para o sacrifício no templo, para a remissão dos pecados deles. A ideia, portanto, era transportar para o cordeiro, para que o cordeiro levasse os pecados, levasse os erros em oferta, né? Em pedido, na verdade, de perdão para Deus. Enquanto aquele que ofertara o cordeiro estava consciente que era necessário se reconciliar consigo mesmo e com o próximo. Só que isso se renovava todo ano, né? No período que eles chamam, até hoje, os judeus têm essa tradição, Yom Kippur, o dia da expiação ou o dia do perdão. Até hoje existe essa tradição em Israel. João aponta, então, diz: Eis o Cordeiro de Deus, não mais a oferta de um animal levado ao templo para ser sacrificado, mas de alguém especial, alguém que fora designado pelos próprios profetas no Antigo Testamento como o Messias, o enviado, ungido, o abençoado, o eleito, o escolhido por Deus para ser o seu porta-voz direto entre os homens. João está diretamente dizendo que Jesus é este Cordeiro, é o Cordeiro de Deus. Os discípulos, então, ouvindo Jesus dizer isto, João dizer isto para eles a respeito de Jesus, passam a seguir o Mestre. Vão, então, no caminho que Jesus está percorrendo. Jesus, percebendo a presença daqueles 2 discípulos, se volta para eles, para aqueles 2 que o seguiam, e lhes diz: Que buscais? E eles, dentre os 2 discípulos, respondem: Rabi, traduzido quer dizer mestre, né? Onde moras? A pergunta de Jesus: Que buscais? A pergunta dos discípulos: Onde moras? Resposta do mestre: Vinde e vede. Vem comigo, observai. Foram e viram onde morava. Ficaram com ele aquele dia. E relata o evangelista João que já era a hora 10ª, em torno de 4 horas da tarde em Israel. Eram ali André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que, ouvindo João o Batista, seguiram Jesus. O outro, sabemos pelas tradições, pela própria literatura mediúnica na doutrina espírita também, que se trata do próprio autor deste 4º evangelho que encontramos nas nossas tradições bíblicas. Sim, é o próprio João evangelista, é o próprio João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. É João, discípulo amado, é João, o apóstolo de Jesus, que está junto com André,
estavam com João Batista, eram discípulos dele, e ao João apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus, passam a segui-lo. João está relatando, portanto, algo que ele viu, algo que ele ouviu, algo que ele presenciou. Dizendo, portanto, que já era por volta das 4 horas da tarde, depois de passarem aquele dia junto com Jesus em sua morada. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois. Este achou André e deveria ir primeiro ao seu irmão Simão, e disse-lhe então: achamos o Messias. Traduzido, né, no grego, é o Cristo. Né? Achamos o Cristo. Então, tudo aquilo que fora predito pelos profetas e que estava na memória afetiva dos israelitas, que aprendiam essas tradições desde a primeira infância, é evocado nesta fala de André para Simão. Achamos o Messias. Inicie então a nossa jornada hoje a partir do verso 42. Aqueles que tiverem as suas traduções podem acompanhar aqui conosco, né? A leitura para depois fazermos a reflexão. Ou se não estiver, fique à vontade, nós estamos utilizando aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. Entre os versos 42 e 46, a narrativa de João Evangelista é a seguinte: E levou a Jesus. André levou Simão até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou a pedra. No seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe, que era de Betsaida, saiu de André, da cidade de André e de Pedro. Eram da mesma cidade, André, Pedro e Filipe, chamado nesse momento por Jesus: segue-me, Filipe. Filipe, no entanto, achou Natanael, que também nos evangelhos recebe a referência por nome de Bartolomeu. Filipe achou Natanael e lhe disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe então: vem e vê. Amados, esses são os versos aqui para a gente refletir hoje, nesse nosso estudo, né, do Evangelho de João. Importante a gente fazer aqui menção dentro dessa passagem, né, que é o agrupamento dentro dessa sequência, desse cenário, né, a cena que se apresenta, porque ao fazer a leitura, um dos propósitos aí é a gente criar realmente como num quadro mental diante de nós a cena que está sendo descrita no texto. Então vamos perceber mais uma vez, né, retomando o texto, o que está sendo dito para nós, para daí extrairmos uma mensagem que seja realmente aplicável aqui para a gente. Jesus, então, depois da chegada de Simão, lembrando, né, André, o seu irmão, vai ao encontro de Jesus, levando Simão com ele. Jesus, então, o nomeia, isto é, Simão, eu sei que esse teu nome, tu és filho de Jonas, fazendo referência ao pai de André e Simão. Mas, entre aspas, rebatiza Simão naquele momento, dizendo: tu serás chamado Cefas. Há uma certa fala profética aqui de Jesus. Porque está dizendo assim, sim, teu nome é Simão, mas a partir daqui você vai receber um codinome, que é Cefas, que significa Pedro.
que também tem por significado pedra. A pedra faz parte, ou dele se desprende, de um rochedo. Jesus, que já nos disseram em outra ocasião no seu próprio evangelho, que ele é a pedra angular. Algo que encontramos referenciais no próprio Salmo, do livro de Salmos, que fala sobre o futuro Messias que exerceria essa função. A pedra angular, a pedra principal, cabeça de esquina, aquela que sustenta todo o edifício, lhe dá equilíbrio na construção. Esta pedra, portanto, no sentido deste rochedo que sustenta toda a edificação, a pedra angular é Jesus. Mas Simão é como que aquela pedra que dele se desprende, que se desprende de Jesus para exercer uma função especial junto ao colégio apostólico. Desde aqui, desde esse primeiro encontro, Jesus está mencionando a missão de Simão Pedro diante do colégio apostólico. Ele seria, como foi, uma liderança diante dos 12. Encontramos isso como algo aplicável, visível, detectável no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Quantas e tantas vezes Pedro vai se colocar diante do grupo dos apóstolos, ou mesmo em público, como um porta-voz daquele agrupamento. Vai ter posturas, iniciativas que demonstram essa sua função de liderança. Mas aqui é claro, nada indicando em Pedro uma situação em especial, como que algum privilégio que ele tivesse. Absolutamente não. O próprio Pedro vai escrever nas suas cartas que ele era somente um presbítero, ou seja, uma liderança local. Alguém que se colocava junto com aqueles que eram chamados homens do caminho, e que ele próprio, Pedro, era esta liderança em Jerusalém, na chamada Casa do Caminho, que lá havia para abrigar necessitados, pessoas que precisavam tanto do pão material como do pão da alma. Ali vai se reunir em torno desta Casa do Caminho o grupo apostólico inicialmente. E depois, naturalmente, cada um vai fazer o seu trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho. Mas ali naquele núcleo central, em especial, Simão, Tiago, filho de Alfeu, e João, o evangelista, este que aqui mencionamos, terão um trabalho especial de desenvolvimento, de anúncio da mensagem do Evangelho, de acolhimento aos necessitados em Jerusalém. Mas a conversa não para por aqui. Depois de anunciar a missão especial de Pedro, diz que no dia seguinte Jesus quis ir a Galiléia e achou Filipe. Nós não temos maiores detalhes a respeito de onde veio, quem era, o que fazia Filipe. Mas temos a segurança da fala de Jesus diante de Filipe quando o encontra. Apenas lhe diz: segue-me. E como em outras ocasiões, ocorrera com o próprio Levi e Mateus, com outros discípulos de Jesus, essa fala, esse anúncio de Jesus permanece. Segue-me. Atenção, amados, porque este chamado de Jesus deve ser o nosso. Eu não preciso ter o Mestre encarnado aqui ao meu lado. Eu não o tenho para fazer o trajeto, o caminho nas estradas materiais deste mundo. Mas eu tenho a presença espiritual constante e permanente de Jesus, à disposição de todos aqueles corações que já afeiçoados à sua mensagem, que já afeiçoados à sua figura, conscientes do que representa a sua estadia sobre este orbe, a sua missão especial como governador, orientador, guia, modelo
tutor deste nosso orbe. Sim, Jesus é o referencial. Ele é o evangelho vivido e aplicado. Como, portanto, no mundo que me oferece tantos caminhos, em que nenhum deles, absolutamente nenhum deles, eu encontro segurança? Como eu posso desprezar aquele que se aponta e se demonstra e se expressa como o caminho? Ao chamado dele, portanto, que se repete invariáveis vezes diante de nós, qual tem sido a nossa resposta? O anúncio de Jesus permanece o mesmo. Segue-me. O relato de João ainda nos diz que Filipe era de Betsaida, cidade também de André e de Pedro. Filipe acha Natanael, mais uma vez sem menção de onde viera Natanael, o que fazia, quais eram as ideias, nada disso. Apenas diz que Filipe, no caminho, acha Natanael, como eu mencionei aqui também, conhecido como Bartolomeu. E diz para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ao expressar a figura humana aqui de Jesus, né? O Jesus que veio de Nazaré, que é filho de José, o carpinteiro, é aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. Era uma expectativa generalizada em Israel pela chegada desse Messias. Claro que haviam interpretações diversas sobre como ele se expressaria, como seria esse Messias. Havia um entendimento que era predominante sobre o Messias, que seria um guerreiro, um libertador material de Israel, que vivia àquela época debaixo do jugo romano. Mas absolutamente não. Aquele Jesus que se manifesta na figura do humilde carpinteiro, que vem falar a respeito da mensagem de paz, de amor, de fraternidade, de solidariedade, que vive a caridade plena, no sentido daquela benevolência, daquela tolerância, indulgência, daquele perdão que os próprios instrutores espirituais na codificação com Allan Kardec nos anunciam como o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. É este Cristo, é este Messias que é identificado primeiro por João Batista, que diz para André e para João, o evangelista: aquele é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, quando Jesus passa. André e João vão ao encontro de Simão. Chamam a Simão. E Simão, diante de Jesus, recebe-lhe o cognome Pedro, Cefas, a pedra, a liderança daquele grupo. O porta-voz do próprio Jesus junto deles. E depois encontram no caminho Filipe. Filipe encontrará Natanael e para todos eles o mesmo chamado: segue-me, vem comigo. E ao dizer então para Natanael: este é aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas escreveram, reaviva a esperança de que novos tempos eram chegados, de que, como o próprio Jesus dissera, o reino dos céus nos era chegado, porque vindo entre nós viveu uma experiência única, irrepetível. Jesus é aquele que viveu integralmente tudo o que ensinou, e tudo o que ensinou é representação de toda a tradição pedagógica
que percorre como revelação universal o Antigo Testamento em Moisés e nos profetas, e vem alcançar a encarnação de Cristo em Israel há mais de 2000 anos, dividindo as eras e nos apontando a realidade do que é ser, do que é viver como um filho de Deus. A partir daí, não podemos dizer que desconhecemos isso. Os relatos estão por aí. O testemunho permanece conosco. Toda a história cristã é uma história fundamentada na renúncia, na abnegação de si mesmo, no transporte daquele que vive essa experiência ao encontro do outro, entendendo-se como extensão de uns para com os outros, formando esse elo de empatia, vivenciando essa experiência de comunhão com Cristo e com o nosso Pai, a quem buscamos incessantemente nos religarmos, não nos desviarmos, não nos afastarmos da sua proposta de transformação íntima, de renovação interior. No entanto, a perspectiva humana, o olhar ainda imerso em preconceitos, em dificuldades, em limites, somos ainda muito míopes diante da oferta divina através da sua revelação. Na revelação, ele ergue o véu. A rigor, a intenção é mostrar-se, é expressar-se, é fazer-se entender. Mas a nossa dureza de coração, o nosso olhar ainda embotado por essas nossas imperfeições, dificulta enxergar o óbvio. O óbvio. E não foi diferente com Natanael. E aqui não é uma fala de repreensão a Natanael, é a nós mesmos. Porque muitas vezes recebemos um anúncio diante de nós. Achamos, encontramos aquilo que buscávamos. É Ele, o aguardado, o anunciado por Moisés e pelos profetas. De que forma responder a Natanael, a esse sincero anúncio de Filipe? De imediato, disse-lhe Natanael, verso 46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era conhecida como uma cidade dentro de uma região em que o que ela oferecia eram verduras e leguminosas. Havia até um dito, né, entre eles que circulavam, dessa fala irônica mesmo, jocosa, nesse sentido de dizer: o que tem de bom em Nazaré? Verduras e legumes? E você me diz que é de lá que vem o Messias? Ora, Natanael conhecia, como grande parte dos israelitas, as tradições que anunciavam pelos profetas que ele nasceria em Belém, que já levantaram uma suspeita. Se ele vem de Belém, como assim? Acharam o Messias. Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, em Nazaré? Pois daqueles lugares que nós menos acreditamos, naquelas situações em que nós frequentemente desprezamos como importantes, como não sendo referenciais, como sendo mesmo diante dos nossos olhos orgulhosos e vaidosos, desprezível. É de lá que frequentemente Deus levanta mensageiros. Deus revive
a sua palavra. Jesus declara a sua presença, pois é entre os humildes no entendimento, aqueles que se colocam de fato debaixo da dependência do seu Pai Criador, daqueles que não batem no peito para se auto-anunciar, daqueles que vivem o desinteresse pessoal para realizar no mundo a proposta que lhes toca ao coração e que faz brilhar os olhos. Aquele que verdadeiramente se sente tocado pela mensagem do Evangelho não pode e não permanecerá o mesmo. Algo se move dentro de nós e se coloca para fora. E mais do que as palavras que falamos, aquele que de fato é um discípulo, é um aluno de Jesus, vai buscar como objetivo de vida conformar-se à sua imagem. Cada vez mais busca ser parecido com Jesus, alinhar-se a Ele, expressar os seus puros sentimentos que dizem respeito aos principais anseios da nossa alma. Atenção, porque se ainda oferecemos diante da presença de Jesus uma fala à moda de Natanael, que pode vir de bom de Nazaré, nós não entendemos ainda a grandeza de Deus nas pequenas coisas deste mundo. Aos olhos dos homens, pequenas, mas grandiosas diante do propósito de Deus. Filipe não vai entrar em debate. Filipe não vai entrar em discussão com Natanael. A única coisa que Filipe faz é lhe dizer: vem e vê. E é esta mensagem, amados, que deixamos para reflexão neste nosso estudo de hoje. Seja você responsável pelas suas escolhas, pelas suas ações, mesmo quando as nossas reações venham a nos decepcionar. Que às vezes, quando detectamos a verdade mais adiante, nós ficamos a pensar: poxa, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não percebi isso antes? Entenda, tudo é um processo para o nosso amadurecimento espiritual. Natanael, Bartolomeu, naquele momento, oferece um dito irônico, mas depois vai compreender de quem se tratava. Quem era aquele Jesus de Nazaré? Mas para isso, ele precisou ir. Vem, diz Filipe para Natanael. Vem comigo. Confira você. Não por aquilo que você ouviu de mim. Não por aquilo que vão te dizer. Vem por você mesmo e veja. Observe, examine, se envolva, se comprometa. E essa mensagem é tão atual para todos nós. Não vamos viver uma vida de superfície. Por aquilo que nos disseram. Por aquilo que por vezes nos ensinaram, até de boa vontade, mas de forma equivocada. Vamos ao encontro da verdade.
E a verdade, como já disseram o bispo Ambrósio e o Agostinho lá no quarto século da era cristã, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ao encontro dele. Vem e vem. Amados, essa é a nossa reflexão para hoje, olhando para essa mensagem de João, o evangelista, aí tratando a respeito desse primeiro capítulo, entre os versos 42 a 46. Nós vamos dar sequência na próxima semana, já é o nosso encontro presencial, encontro ao vivo, na presença dos comentaristas do NEP, para a gente dar um fecho final, essa mensagem do capítulo 1 do Evangelho de João. Já fica o convite aqui, a última segunda-feira deste mês de novembro, desse mês que temos estudado, como eu disse aqui, esse primeiro capítulo do Evangelho de João. Reforçando os convites, gente. Pelas redes sociais, acompanhe o NEPV de Jesus. Seja pela página do Facebook, que você pode curtir, assim como no canal do YouTube. Se inscreva, acione o sino de notificações e receba os novos vídeos. Aqui sempre às segundas-feiras, às 20h30, o estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Antigo e Novo Testamento, codificação bíblica sobre a ótica da codificação espírita a partir de Allan Kardec. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo o meu abraço para vocês. Paz, luz, sabedoria. Até a próxima. Até breve.